Olá, queridos irmãos e amigos, eu sou Jaci Ferreira Soares, mais uma vez estou aqui com vocês para um estudo das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, Mateus 5, verso 17, diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E digo-vos que até que os céus e a terra passem, nenhum tio ou jota se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Essa parte em contraste com 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Se mal compreendido, qualquer uma das partes pode dar uma impressão de que está havendo uma contradição das Escrituras Sagradas. Porque aqui diz que Jesus não veio abrogar, mas cumprir, né? Obviamente. E lá diz claramente que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Vamos ler lá também. Lá diz assim, estou com a Bíblia aberta aqui, o apóstolo, já no verso 6, dizia assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aí no verso 14 ele fala assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então aqui está claro que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Quando você vê aqui Velho Testamento, até aqui na própria Bíblia, eu estou com a Bíblia da edição Almeida, Almeida Revista e Corrigida, aqui embaixo explica: testamento quer dizer concerto, pacto, aliança. É simples de se entender isso, né? Dizendo testamento é o velho testamento, é o velho pacto, a velha aliança, o velho concerto. Qual que é o velho concerto? Aquele concerto que Deus fez com os israelitas, quando tiraram eles do Egito, levaram para a terra de Canaã. Deus ali no Monte Sinai fez um concerto com aquele povo, uma aliança, o que nós chamamos hoje de velha aliança. É velha aliança porque fez uma nova. Diz em outro lugar, no livro de Hebreus, diz assim: dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Olha, o que se envelhece torna velho e perto está de acabar. Então, quando se fala Novo Testamento, envelheceu o primeiro. Então, Cristo fez conosco, irmãos, um Novo Testamento. Precisamos saber disso. O que é testamento? É uma aliança, um pacto. Então, o Senhor Jesus veio dos céus, fez um pacto novo com toda a humanidade. Aquele pacto antigo, ele foi feito somente para os judeus. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus apareceu para eles no Monte Sinai, o monte fumegava, tremia todo. E aí Deus apareceu e disse assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra da escravidão, da terra do Egito, e vos vou levar para a terra que manda leite e mel. Não terás nenhum Deus diante de mim. E assim foi falando. Então Deus falou, a voz de Deus falava, o monte tremia todo. Deus falou 10 pronúncias e o povo não conseguiu ouvir mais, o povo fugiu e falou para Moisés: você escuta Deus e você fala conosco, porque nós não conseguimos ouvir a voz desse Deus. Deus veio para falar todo o testamento com o povo, toda a aliança Deus ia pronunciar para o povo, mas o povo só conseguiu ouvir 10 pronúncias e o povo fugiu. E aí Moisés ouviu, Deus falou com Moisés e Moisés retransmitiu para o povo todo aquele concerto. Irmãos, juntando todo esse concerto, forma uma aliança, um pacto. E o que acontece? É que esse pacto, do completo, ele foi abolido por Cristo. Esse pacto foi anulado. Alguém diz assim: mas foi anulado o pacto do sangue de bezerro. Muito pelo contrário, o sangue de bezerro era uma parte do concerto. Que dizia assim: no 7º mês, por exemplo, você pega um novilho, leva lá, o sumo sacerdote entra no Santo do Santo, uma vez por ano, com o sangue do touro, e ali aquele sangue era para a purificação de pecado, por exemplo. Aquele entrava lá com sangue, aquele sangue simbolizava o sangue de Cristo que futuramente havia de ser derramado na cruz para o perdão da humanidade. Outro sim dizia assim: todo o macho que nascer no vosso rebanho traz e queime holocausto para o Senhor. E assim por diante. Outro sangue que se dizia é que quando Moisés leu todo aquele testamento para o povo, todo aquele conjunto de leis, quando leu todo aquele conjunto de leis, ele pegou sangue de novilho, sangue de touro e esparziu no livro. O que eles faziam no livro? Pegavam o sangue e esparziam no livro, esparziam no povo e disse assim: este é o sangue do concerto que Deus vos tem mandado. Então alguém fala assim: foi abolido só a lei do cerimonial, só a lei de sangue de bezerro. Nada a ver. Aquele concerto foi selado com sangue, porém com sangue alheio, um sangue de bezerro. E o testamento de Cristo, porque um testamento ele só tem valor depois da morte do testador. E o testamento de Cristo também, ele foi selado com sangue. Testamento só vale, é um conceito que só vale selado com sangue, só vale depois da morte do testador. Então Cristo morreu e derramou o seu próprio sangue para selar o concerto. Então aí está a diferença dos dois concertos. O primeiro concerto foi selado com sangue de bezerros, sangue de touro, sangue de bode. Mas o segundo concerto
foi selado com o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus. Esse selou o novo conceito. Então, dizendo o novo conceito, envelheceu o primeiro. Então, esquece essa história de que foi anulado só a lei cerimonial, que a lei moral permanece, que os 10 mandamentos nunca mudou. Não existe, gente, diferença nenhuma entre os 10 mandamentos e o restante da aliança. A única diferença que tem é que os 10 mandamentos o povo ouviu da boca de Deus, Deus falou com o povo, e o povo só conseguiu ouvir 10 pronúncias. Como eu já disse no vídeo passado, num dos vídeos que está escrito assim, os 10 mandamentos foram escritos por Deus ou por Moisés? Você pode assistir esse vídeo depois, está aí no canal. Então eu expliquei isso no vídeo. Quando Deus falou, o povo ouviu as 10 pronúncias e o povo fugiu. E aí Moisés continuou, ouviu tudo o restante e retransmitiu para o povo. Mas tudo saiu de Deus. Não há diferença nenhuma entre os 10 mandamentos e o restante, ao se falar em aliança. Todo aquele conjunto forma uma aliança. E essa aliança foi cancelada por Cristo, estabelecido um novo concerto. Dizendo o novo concerto, está claro, envelheceu o primeiro. Mas e agora, como que nós vamos entender então, né? Você deve estar curioso. Mas e aí, Mateus 5,17? Não vim abrogar, mas cumprir. Aí é muito simples de se entender. Mas eu digo para você entender, você precisa ter o coração aberto para a compreensão, aberto para entender. E você não pode querer ser um advogado de um sistema. Alguém criou um sistema religioso e prega isso, e você agora por diante vai ser um advogado daquele sistema. Aí você nunca vai entender. Você vai sempre procurar algo para defender aquele sistema. Mas é simples de entender. Porque o que acontece? Quando Jesus disse assim, não cuideis que eu vim abrogar a lei, porque ele era acusado de que não guardava a lei. Alguém dizia assim, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E assim por diante. Diante daquelas acusações, ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Ou seja, a própria lei dizia que o Cristo havia de vir. Se a própria lei dizia que ele havia de vir, a própria lei anunciava ele. Então ele veio para cumprir aquilo que a lei estava determinando. A lei dizia, o próprio Moisés disse assim, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Ou seja, falando de Cristo, aquilo ali ele dizia de Cristo. Outro lugar disse assim, foi dito a Moisés quando mostrou tudo para Moisés, Deus mostrou tudo para Moisés, disse para Moisés assim, faz tudo conforme o modelo que se te mostrou no monte, e o modelo era Cristo. Então Cristo era o modelo verdadeiro, a lei só era uma sombra. E aquela sombra que anunciava Cristo, era como se uma sombra tivesse vindo, anunciando, vai chegar o verdadeiro. E quando chegou o verdadeiro, ele veio cumprir aquilo que a lei anunciava. Para você que talvez tem pouco conhecimento, eu só quero te esclarecer. Para você que é estudioso, que é teólogo, você sabe do que eu estou falando. Mas tem alguém que é leigo e não entende. Por exemplo, na época que o Senhor Jesus veio na Terra, era 3 volumes. As Escrituras eram divididas em 3 volumes. Um volume chamava-se Lei, que era o que nós chamamos hoje de Pentateuco, os judeus chamam de Lei. Então, o primeiro volume chamava Lei, que é de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi dado por Moisés. E depois o livro dos Salmos, e depois vinha o conjunto dos profetas. Então era Lei, Salmos e os profetas. E o Senhor Jesus, em todos esses volumes, anunciava o Cristo. Tanto a Lei, quanto nos Salmos e nos profetas anunciava o Cristo. Os profetas anunciavam. Isaías, por exemplo, uma virgem conceberá e dará à luz um varão, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, e assim por diante. E anunciava veementemente, todos os profetas anunciou Cristo. Inclusive os Salmos, quando ler o livro do Salmo, fala do reino do Messias. Todos os livros, e a lei também, que é o livro da lei. Quando fala a lei, fala de todo o conjunto, gente. A lei é todo o conjunto. Aqueles 5 livros é chamado a lei. E o Senhor Jesus sabia disso. Por isso, é explicativo isso aqui. Quando você lê aqui Mateus 5,17, que entrar dúvida no seu coração, como é que eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir? Aí é simples, você pega a sua Bíblia agora comigo e vai lá em Lucas. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele explicou isso para os apóstolos. Depois que ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu para os 11. Vai lá, Lucas 24, no verso 44, e vamos entender isso. Vou ler aqui para você. Lucas 24, já achei aqui. Lucas 24, no verso 44. Aqui diz assim, ó. Depois que ele ressuscitou, apareceu para os 11, comeu ali um peixinho, né? Todos conhecem a história. E aí diz assim, ó. E ele estava perplexo, todo mundo triste, né? Antes,
o Senhor morreu e agora o que nós vamos fazer? Nós esperávamos que ele ia remir Israel, ele ia libertar Israel da mão dos seus inimigos, e agora? Estava todo mundo sem entender nada, eles não entendiam as escrituras ainda. Aí Jesus apareceu para eles, depois de morto, havia ressuscitado, e disse assim, ó, e disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei. Viu como é que está escrito? Ele explicou aqui o que ele falou lá em Mateus. É como se dissesse assim, ó, você lembra que eu falei para vocês lá em Mateus 5,17? Lembra-se que na escritura, né, gente, quando foi a escritura original, não tinha capítulo nem versículo. Eu só estou falando assim para simplificar, para você entender. É como se ele dissesse assim, lembra que eu falei para vocês lá em Mateus 5,17, que está escrito, que eu vim cumprir toda a lei? Está aqui, ó. Então ele falou aqui, ó. E disse-lhe, são essas palavras que eu vos disse quando eu estava convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os 3 volumes. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Então esses 3 volumes chamavam-se de escrituras. Esses 3 volumes eram as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, agora já não é mais só para os judeus, como era aquela velha aliança que era dada somente para os judeus, era assim? Eu sou o Senhor vosso Deus que tirou vocês do Egito. Era só aquele povo que saiu do Egito, os judeus. Agora não. Agora, pelo nome de Jesus, se prega a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas, vocês são testemunhas que eu falei isso para vocês. Então, irmãos, é muito simples de entender. Não há aqui nenhuma contradição nas Escrituras quando diz que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Será que o apóstolo estava incerto disso? Será que ele cometeu um equívoco? Ele cometeu um erro ao dizer assim, o velho aliança que é chamado de concerto da morte, foi escrito na pedra, tábua, o concerto da morte, mas agora o concerto do Espírito é de vida, é diferente, é um novo concerto que Cristo veio não pela letra, mas pelo Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. Agora nós somos mediadores de uma nova aliança. E aí ele explicou e disse assim, mas até hoje, quando é lido Moisés, um véu está posto no coração das pessoas e não entende. Mas quando crê no Senhor Jesus, o véu se tirará. Quer dizer, essa incredulidade, você ler lá a velha aliança e achar que tem que guardar aquilo ali, achar que você tem que cumprir aquelas coisas da velha aliança, isso é um véu que está no seu coração. Quando você crê inteiramente em Cristo, esse véu será retirado. Porque está escrito assim, ó, porque em Cristo o Velho Testamento foi abolido. Está escrito claramente, Coríntios capítulo 3, verso 14. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. E não é contradição com Mateus 5,17, porque em Mateus 5,17 ele estava dizendo que ele ia cumprir tudo que a lei estava escrito dele, anunciava dele, e ele de fato cumpriu. Certo? Ouviste o que o próprio Jesus disse no Mateus 5,17? Só que não quero ficar com longo o vídeo, mas bem rapidinho para você entender. Mateus 5,17 ele ainda disse assim, ó, ouviste que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumpra os teus juramentos. Lá foi dito, não perjurarás, mas cumpra os teus juramentos. Aqui ele disse assim, eu porém vos digo, não jureis, nem pelo céu e nem pela terra. Lá na velha aliança era permitido jurar. Você pode jurar pelo nome de Deus. Jure pelo meu nome. Somente honre a tua palavra. Agora ele disse, não jura, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo Jerusalém, nem pela sua cabeça, que você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Não jure por nada. Antes, da vossa boca seja sim, sim e não, não. Se você falar não, é não. Sim, é sim. O que passar disso é procedência maligna. Ou seja, não permitiu jurar. Mas como então que não mudou a lei? Não jurarás? Ah, mas só a lei cerimonial. Opa, acorda, desperta. Isso aqui está nos 10 mandamentos. Você sabia? Não jurarás, não perjurarás, está nos 10 mandamentos. Já disse que não tem nada a ver. Poderia estar em qualquer outro lugar que seriam valores iguais. Mas só porque talvez você tem na sua cabeça que os 10 mandamentos não é intocável, não muda. Não perjurarás, por exemplo, pelos 10 mandamentos. Se você pegar aqui uma referência, por exemplo, aqui está no verso, deixa eu ver aqui, não perjurarás. No verso 33, se você pegar a referência, que no 30zinho aqui, vai lá embaixo, vai dizer assim, ó, Êxodo 20, verso 7. Se você pegar Êxodo 20, verso 7 aqui, vai estar escrito aqui, ó, Êxodo 20, verso 7, rapidinho ler para você, ó. Êxodo 20, verso 7.
aqui diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Ou seja, não jurarás pelo nome do teu Deus em vão. Ah, mas aí não está escrito jurarás, aí você leu, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Será que eu estou inventando alguma coisa? Se você pegar no original, vai lá, está escrito assim, não jurarás em vão pelo nome do teu Deus. Esse aqui na tradução, nós temos aqui João Ferreira de Almeida, está escrito, não tomarás o nome do teu Deus em vão, mas os significados são os mesmos. Eu vou, só para não deixar nenhuma dúvida, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui uma Bíblia, como se diz, estava explicando para vocês, a Torá, a lei de Moisés. Essa aqui só é a lei. É os cinco livros da Bíblia. Essa aqui é mais original. A Torá é uma Bíblia escrita em hebraico. Se vocês verem aqui, é porque o vídeo não dá para mostrar, mas ela inclusive, a leitura dela é feita ao contrário, da direita para a esquerda. Ela está toda em hebraico, só que ela tem a tradução do lado para português. E aí eu vou ler para você ver como é que eu estou certo do que eu estou dizendo para vocês aqui. Essa parte que Jesus anulou ali, está nos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 7. Se você pegar o original, vai estar escrito assim, ó. Não jurarás em nome do Eterno teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar o seu nome em vão. Quer dizer, ele proibiu jurar em vão, mas ele autorizou jurar pelo seu nome. Pode jurar pelo meu nome, somente não jure em vão. E Jesus Cristo proibiu. Não jura de forma alguma. Ou seja, mudou a lei ou não mudou? Anulou ou não anulou? Cancelou ou não cancelou? É simples de entender, só se não querer entender. Será que eu não estou lendo errado, gente? É aquilo que não dá para mostrar. Se eu ver aqui, você vai ver que está escrito jurarás, ó. Êxodo 20, ó. Se eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Não jurarás em nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, e se você ir lá em Deuteronômio 5, vai estar na mesma forma. Então, essa versão, essa argumentação que se dizem por aí, que a lei foi abolida, só a lei cerimonial, a lei moral permanece, os 10 mandamentos permanecem, gente, é simples de entender. É todo um conjunto, foi anulado por completo o conjunto e Cristo fez para nós um novo testamento pelo qual nós chegamos a Deus. É simples de entender. Mas então agora eu posso matar, eu posso roubar? De jeito nenhum. Por que então que eu não posso matar e nem roubar? Porque foi anulado um testamento, gente, mas foi feito um novo testamento, entendeu? E em Novo Testamento, ainda com coisas muito mais importantes, porque o que vale agora é o que sai do nosso coração. Nesse Novo Testamento, por exemplo, lá Jesus disse assim, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, só de atentar numa mulher só de você atentar em uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério. Veja como é que o que vale agora é a intenção do coração. Então, não perjurarás. Agora não jura de jeito nenhum, acabou, cancelou. Então, tem vários e vários concertos, vários e vários mandamentos desse conceito que nós temos também. Nós temos que servir a Deus com fidelidade, andar com santidade, buscar nos santificar diante de Deus, porque foi anulado de fato um testamento, mas foi feito um outro, porém com melhores promessas. Por que melhores promessas? Cada testamento ele é acompanhado de promessas. O Velho Testamento, a Velha Aliança, quando Deus trouxe aqueles mandamentos, todo aquele conjunto de leis e anunciou para o povo, então dizia assim, se vocês guardar todas as palavras desse testamento, você vai ser abençoado no campo, vai ser abençoado na cidade, eu abençoo a tua entrada, abençoo a tua saída, abençoo a tua amassadeira, abençoo a tua mulher, abençoo os teus filhos, o seu inimigo vai te perseguir por um caminho e vai fugir por 7, e assim por diante. Mas se você não guardar as palavras desse concerto, você será amaldiçoado no campo, amaldiçoado na cidade, eu amaldiçoo a tua amassadeira, amaldiçoo a tua entrada, amaldiçoo a tua saída, amaldiçoo a sua família. Como diz assim, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso era lei, eu visito a maldade dos pais e dos filhos. Ah, mas era injusto? Podia ser injusto, mas era lei. Por exemplo, Acã pegou lá uma cunha, lá no exército trabalhando lá, pegou uma cunha de ouro, toda a família dele foi apedrejada. Quantos homens que errou e toda a família morreu? Porque era assim na lei, mas agora na graça, e já em Ezequiel 18, Ezequiel já profetizando de Cristo, ele dizia assim, que Deus ia mudar aquele concerto, e dizia assim, nunca mais vai ouvir esse provérbio em Israel, que o pai comeu uva verde e sujou a boca dos filhos. Já imaginou eu comer uva verde, sujar a boca do meu filho?
Isso simbolizava que o pai pecava e o filho se sujava, isso estava errado. Ezequiel profetizou, nunca mais vai haver esse provérbio entre vós, porque agora a alma que pecar, ela morrerá. Ou seja, a alma que pecar, ela será responsável pelo seu pecado. É o ser humano, a responsabilidade é pessoal. Aquele que pecar é responsável pelo seu pecado. É um homem com homem, a salvação agora é individual, é o homem e Deus. Então aquele concerto tinha essas promessas. E o concerto de Jesus? Confirmado em melhores promessas, porque aquele concerto era uma benção aqui nessa terra. Mas agora o concerto que Jesus fez conosco, se nós andar fielmente apegado no Senhor, qual que é a promessa? A promessa de vida eterna. O vosso reino não é deste mundo, conforme eu também do mundo não sou. Se eu fosse desse mundo, eu pelejaria por as coisas desse mundo, mas agora meu reino não é deste mundo. Se vocês forem meus discípulos, se vocês forem meus seguidores, vocês participarão do meu reino. Então esta é a promessa, melhores promessas. Vida eterna. Aqui era uma benção na matéria, agora uma benção eterna, uma vida eterna. Vamos herdar a vida eterna com Deus nos céus. Cristo veio para trazer-nos vida, porque o homem havia perdido a vida lá no Jardim do Éden quando pecou, e o homem passou a morrer. E Cristo veio devolver essa vida. Esse é o conceito que ele nos trouxe. Então eu acredito que ficou bem esclarecido, mas qualquer dúvida vocês podem colocar no comentário aí embaixo. Não tem problema nenhum. Eu respeito a crença de todos, gente. Não estamos aqui para atacar a crença de ninguém, estamos falando o que Deus colocou no nosso coração, que Deus abriu nossa mente para entender, mas a intenção não é atacar a crença de ninguém. O objetivo não é esse, tá bom, gente? Fica bem esclarecido isso, que eu considero que todos são crentes, cada um sirva ao Senhor seu Deus conforme o seu coração. Mas essa é a explicação cabível para Mateus 5,17 em contraste com 2 Coríntios 3, verso 14. Tá bom? Eu espero que está bem esclarecido. Que Deus abençoe a todos.